Fala, meu povo maravilhoso! Estamos começando mais um Os Nordestinos pelo Mundo, rumo ao episódio 110. Claro, antes da gente apresentar a nossa convidada maravilhosa de hoje, aquele ritual de sempre, eu quero agradecer a todo mundo que nos ajuda no Apoia-se, tá? Você pode, inclusive, o nome das pessoas vão aparecer na tela agora. Você pode nos ajudar com 5, com 10, com 15, com qualquer quantidade que você puder. E somente se você tiver. Se você não tiver, você já nos ajuda com um joinha, curtidas, comentários, enfim, todo esse amor que vocês já nos dão. E todo mês tem o sorteio da nossa caneca, certo? Inclusive, galera de abril e maio, estamos encaminhando para vocês. Houve um atraso na entrega das canecas. Fiquem calmos, vai dar certo. Beleza? E vai ter também o sorteio do livro do Braulio Bessa, tá? No mês de junho. Então, um beijo no coração de vocês do Apoia-se. Quero também agradecer aos nossos patrocinadores mensalistas, aqueles que estão com a gente todo mês aqui apoiando a cultura nordestina e o nosso podcast, que é Sicredi Ceará, que é o Mercadinho São Luís, Dunkel Red na Maraponga e Dunkel Red na Aldeota, a Victa e o Estúdio Vai Pra Marte, que é esse estúdio aqui que vocês estão vendo. Se você quiser gravar o seu conteúdo, o seu podcast com o diretor dos nordestinos, com a produtora dos nordestinos, é só você entrar em contato lá na Vai Pra Marte, que é a galera que cuida aqui de tudo. E agora é hora de trabalhar. É hora da gente trabalhar, é hora da gente apresentar a nossa entrevistada, convidada de hoje, que é a Socorro Acioli. Mulher, bate aqui. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Leandro. Já era para ter rolado. Já era. Acabou que não deu certo, teve umas mudanças lá, você viajou. Foi. Viajei, voltei, vou me mudar, mas eu tô aqui. Viajei, voltei, vou me mudar, mas eu tô aqui. Perfeito. Seguinte, Socorro, antes de começar, antes de eu te falar como eu te conheci, na verdade eu vou falar logo como eu te conheci. Te conheci pessoalmente lá no evento que o Braulio estava fazendo uma palestra na Sicredi, que é a nossa patrocinadora gloriosa aqui. Renovou, Sicredi renovou. Obrigado, Sicredi, tamo junto. E o Braulio me apresentou você lá. E desde então eu venho acompanhando, venho seguindo, venho sabendo mais de você. Eu estou muito feliz de você estar aqui. Mas eu quero que você se apresente para a comunidade dos nordestinos. Quem é a Socorro? O que você faz? Quem é você? Um breve resumo. Ixi, dá para dizer muita coisa sobre mim, mas vamos para a parte mais fácil de explicar, né? Eu sou jornalista, sou escritora, trabalho como professora também, tenho uma carreira dupla. Eu trabalho como professora de literatura e como escritora, fazendo tudo, vários tipos de atividades relacionadas à literatura, à leitura, por isso que eu conheço o Braulio, a gente é parceiro de caminhada, cada um aí na sua estrada, mas a gente é muito parceiro. E a minha vida é uma vida dedicada uma vida totalmente dedicada à palavra, à literatura, à narrativa e à leitura, e isso sou eu. Em todo o tempo, trabalhando ou não trabalhando, ou Entendi. de folga, o tempo inteiro isso. Você é de Fortaleza mesmo? Sou de Fortaleza. Você nasceu e cresceu em que bairro aqui? Eu cresci ali, aquela fronteira de Dionísio Torres, Aldeota, por ali perto da Barão de Estudas, aquela área toda que mudou completamente. Sim, eu moro no Dionísio Torres. Então, era pertinho. Eu morava na Tomás Acioli, que tinha o meu sobrenome, não tem nada a ver comigo, mas tinha o meu sobrenome. E quando eu era criança, isso era ótimo, né? Morar numa rua que tem o meu nome. A sua rua, né? Eu dizia que era a minha rua. Você estudou aonde aqui em Fortaleza? No Colégio Cristos, a vida toda. Minha esposa também. A vida inteira. Cristos, né? No Cristos. Pode crer, eu já trabalhei com Cristo também. E só uma coisa, quando foi que você sentiu que você tinha ligação para escrever, que você tinha esse dom, que você tinha esse talento? Foi uma coisa que você sentiu isso desde cedo ou teve um evento que despertou isso em você? Desde cedo, mas logo que eu me alfabetizei, eu era uma criança muito tímida, então a minha diversão era escrever e inventar, mas isso é comum. Isso, a toda criança que cresce num ambiente saudável, que é saudável, ela inventa, ela desenha, ela inventa história, ela cria, ela inventa quando está brincando. Isso não é nenhuma genialidade, é o normal. Mas a diferença é que alguns adultos continuam fazendo as coisas que faziam quando era criança, as brincadeiras de criança, e outros param. No meu caso, Sim. Eu continuei. Mas escrever, para mim, inventar histórias e escrever, era uma forma de brincar. Mas aconteceu uma coisa no Cristos, que quando eu estava na época era segundo ano,
com 8 anos, uns amigos começaram a me pedir para fazer redação por eles, porque eles não gostavam de fazer redação. E eu era remunerada com chocolate. Um escambo aí, né? Era. O pagamento. Isso é crime, inclusive, né? Porque é crime de... Mas já prescreveu. Isso eu tinha 8 anos, já faz muito Já tempo. era. Tem 40 anos de crime já. E a minha professora da época, que era a professora Tânia, tia Tânia, ela descobriu e contou, mas ela descobriu e ela não fez disso um problema ou algo que ela achasse que eu precisava ser punida. Ela contou para o diretor, que era o Dr. Roberto Carvalho Rocha, fundador do Cristos, e ele me chamou na sala dele. Obviamente, eu fui muito assustada, achando que eu ia ser expulsa do colégio. Mas ele foi me fazer perguntas, por que eu escrevi a redação para os meus amigos? Por que eu estava fazendo isso? Eu disse para ele que é porque eu gosto, que é porque é fácil. Estava praticando também, né? Eu estava fazendo sem ter noção de que eu estava fazendo uma coisa errada. E ele começou a conversar sobre isso, se eu lia, se eu gostava de ler, o que é que eu tinha escrito, quais eram as coisas que eu escrevia. Aí ele incentivou, pediu à minha família, à minha tia, que incentivasse o meu gosto de escrever, e a gente fez uma edição, a minha família fez uma edição, um livro, quando eu tinha 8 anos, que eu lancei, o Pipoqueiro João, uma coisa, eu que desenhei, uma coisa bem simples, caseira, uma edição caseira. Um dos editores foi o Rosenberg Cariri, que hoje é um cineasta cearense aqui, não sei se já passou por aqui. Ainda não. Mas tem que passar. Sim. Vou falar com ele. Fala, você tem contato? Tenho. Então pronto. Tem que vir. E aí o livro saiu e me explicaram assim, olha, se você vender tantos livros, sei lá quantos eram, dá para comprar a bicicleta de cestinha, que era a bicicleta que eu queria quando eu era pequena. Então, eu vendi os tantos livros lá, comprei a bicicleta e disse, pronto, entendi. Isso aqui é assim, eu escrevo as histórias, faz o livro, vende o livro e eu vou viver disso e está resolvido. Essa é a minha profissão. E eu achei que ia ser assim, que era assim, era uma decisão que foi uma decisão que eu tomei criança. Mas eu não fui apoiada por absolutamente ninguém. É mesmo? Porque o que me diziam é que não era uma profissão, que eu tinha que fazer outras coisas, ser médica, engenheira, advogada, arquiteta, qualquer outra coisa, uma profissão de verdade, e a escrita tinha que ser um passatempo, uma coisa que eu fizesse por diletantismo. E aí eu realmente acreditei e desisti. Então, passei o resto da vida, e dos 8 anos até entrar na faculdade, achando que era isso que as pessoas estavam dizendo. Então, que não era o principal. Que não era profissão. O ponto é não ser uma profissão. E eu precisei de muito tempo para compreender que esse problema, né, essa falta de entendimento dos trabalhos artísticos, do trabalho artístico, da comunicação, é uma incompreensão geral que precisa ser superada e eu faço muito esforço para isso. Assim. Eu fui fazer faculdade de jornalismo, que não é uma escrita literária, né, mas era a faculdade que mais perto do que eu queria. E, na faculdade ainda, o Lira Neto, que eu também não sei se já passou por aqui, mas deveria passar. Não passou. Ele me chamou para escrever um livro para a editora que ele tomava conta, que era a editora Edições Demócrito Rocha. E, assim, eu voltei para a escrita, escrevi esse livro, que era uma biografia do Frei Tito, depois escrevi uma biografia da Raquel de Queiroz, escrevi alguns livros infantis que foram sendo premiados. E aí, no fim das contas, assim, já são 21 anos de carreira, né, desde esse primeiro livro já adulta, sem contar com o livro criança. E aí eu fui entendendo que é uma profissão, só que não é uma profissão compreendida no Brasil. Fora do Brasil, as pessoas entendem, é um mercado muito mais organizado. E maior também, né? Maior e organizado. Existem vários profissionais entre o autor e o leitor. Existe o agente literário, existem editores, existem os scouters. Do jeito que tem scout de futebol, que fica procurando os talentos. Também tem na literatura. Também tem na literatura. Gente que fica na internet estrangeira, olheiros, né, que no futebol diz São olheiros. Os olheiros, Aí tem esses profissionais que ficam vendo quem é que está escrevendo no Instagram, quem tem Wattpad ou blog. A gente tem o 50 Tons de Cinza, foi isso, né? Era uma mulher que escreveu uma versão do Crepúsculo, uma versão erótica, porque ela achou o Crepúsculo muito inocente, e ela escreveu uma versão erótica do Crepúsculo, que é o 50 Tons de Cinza, de tudo mais lá. Só não tem vampiro, né? Mas de resto... Não tem vampiro, mas a ideia dela era essa. E ela, assim, muita gente é descoberta. Então, tem todo um mercado muito forte de livros que viram filme. A Netflix estrangeira, a Netflix americana, ela tem quase, se eu não me engano, 80% da produção
é de livros adaptados. Sim. Mais do que roteiros originais, muito mais do que roteiros originais. Porque o livro está pronto. É só adaptar. É só adaptar. E Contrata a série, um roteirista, é bom e pronto. Isso. Já tem a história estabelecida e já sabe a garantia daquilo ali. Então, é um mercado imenso, gigante, mas no Brasil a gente ainda está uns passos para trás, tem melhorado. Mas, óbvio, com 8 anos de idade, eu não tinha condição de entender que a compreensão de mercado é uma coisa muito ampla. Verdade. E as pessoas... E um outro ponto, no Brasil existe um erro, um preconceito de que o artista ou o profissional de comunicação não precisa se preparar. Não precisa ter um preparo, faz as coisas de qualquer jeito. Não precisa preparar uma luz boa, não precisa preparar a câmera, não precisa se preparar, tem que fazer as coisas tudo pela intuição e de qualquer jeito, porque isso é que é arte. E não é. Não. É um trabalho que exige um preparo talvez ainda maior, porque você lida com conteúdos subjetivos, né? A literatura e as outras artes, mas exigem uma formação e uma preparação para você exercer, ter a responsabilidade de entender que você alcança muita gente. Em todas as instâncias, assim. É um trabalho que, para você escrever, você tem que estar confiante no que você está escrevendo, você tem que ter pensado, mentalizado. Não tem muito improviso, né? Não. É trabalho duro, né? Não, tem gente que escreve no improviso. Existem tipos de texto diferentes. Então, tem gente que quer escrever um texto mais confeccional, quer abrir o seu coração sim. quer escrever o que está sentindo. Mas em romance também? Não, em romance não. Mas... Estava me referindo mais a romance, né? Não, romance existe. Você tem que estruturar tudo, né? Tem que estruturar. Se for uma história totalmente ficcional, você tem que pensar toda essa estrutura, exato, o arco, esses personagens, né? Esse arco, o que é que vai acontecer. Se for baseado em fatos reais, você tem que pesquisar. E aí isso é um trabalho que exige bastante tempo, exige preparo, você tem que se preparar. Mesmo que não seja num curso ou um preparo formal, num curso para escritores, mas exige um preparo. Assim como o pianista precisa ensaiar muitas horas, o bailarino precisa ensaiar muitas horas, o escritor também precisa se preparar, ter uma formação prévia. E aí isso é se profissionalizar. Entender que esse mercado é uma cadeia, todo mundo precisa estar junto. O editor tem que estar junto do autor, tem que estar junto do livreiro, tem que estar junto do distribuidor, tem que estar junto do professor, tem que estar perto dos leitores, tem que estar junto da comunidade da internet, o pessoal no Instagram falando de livro, o pessoal no YouTube falando de livro. Tem que estar todo mundo junto para que a gente consiga virar e fortalecer. Você falou uma coisa que me despertou a atenção. Eu não tinha parado para pensar nisso. A Netflix realmente faz muita série e muito filme baseado em livros, em romances que foram escritos. Isso, se pega no Brasil, é muito bom, né? Porque a quantidade de romances que tem, que daria para adaptar para minisséries, que daria para adaptar para filmes, e os autores serem remunerados também pela sua obra ter virado uma minissérie, né? Sim, já era para ter, a gente já era para ter acelerado mais nisso. Hoje não tem muito disso, né? No Brasil ainda não. Mas a gente está num momento bom com a literatura nacional. A gente tem um cara que é o Itamar, que é outro que devia estar aqui. Vou fazer esforço. Por favor, você vai ter que indicar no final, tu sabe, né? Indicar a gente para cá. 5 pessoas. Eu já disse uns 4. Já vai guardando aí, pode indicar 10 se quiser. Mas ele, com o Torturado, ele fez uma revolução na literatura brasileira nos últimos anos. Então, a gente está com os livros brasileiros na lista dos mais vendidos no Brasil. Isso há muito tempo não acontecia, desde Paulo Coelho. Verdade. Que as pessoas execraram, né? Por mais que não seja o estilo de literatura que a gente, sei lá, que cada um não... Por que as pessoas falam mal do Paulo Coelho exatamente assim? Porque o que eu escuto do Paulo Coelho é isso aqui. Primeiro, é um best-seller, né? Então você já respeita um pouco um cara que é um best-seller, né? Óbvio que tem, né, várias opiniões assim, mas muita gente fala assim: nossa, os livros dele são maravilhosos, eu nunca li Paulo Coelho. Eu amo, adorei, me fez bem, achei a história linda, bababá. E eu vejo muita gente da literatura falar mal dele. Por que exatamente rola isso? Qual é o lance? É porque eu acho que as pessoas ainda não entenderam que cada autor, né, cada artista dentro da literatura tem o seu projeto literário. O projeto literário do Paulo, que é uma pessoa muito cativante, que eu conheço e que é um cara muito legal, muito honesto no que ele faz, o projeto literário dele é falar dessas coisas que ele acredita, de questões do espírito, começou com a experiência dele com o Caminho de Santiago, Sim. Depois ele escreveu Diário de um Mago, Brida, O Alquimista. Eu li, acho que uns 5, 6 livros dele. Não é, de fato, a minha leitura
pessoal favorita, mas ele tem um valor de escrever histórias arquetípicas, que, por exemplo, o Brida é uma história de uma personagem feminina, e que qualquer mulher, ali mais ou menos naquela faixa etária, ali, aqueles momentos da vida em que você tem que tomar decisões profissionais e pessoais, qualquer mulher se identifica. O próprio Diário de um Mago, o Alquimista, são livros que tratam de questões da vida que são comuns para todos nós. Então, o projeto literário dele é esse. Ele não quer ser o Machado de Assis, ele não quer ser um erudito, ele quer escrever o que ele escreve. Para se conectar, né? Para se conectar com as pessoas pelo canal da espiritualidade, ele é coerente no que ele faz, e eu acho que ele merece ser respeitado por tudo que ele fez. Em 2007, eu fui para a Feira de Frankfurt, que é a maior feira de livros do mundo. São 4 pavilhões imensos na Alemanha, você tem que andar de carrinho assim, dentro do pavilhão para poder... Então, em todos os estandes maiores, das editoras maiores, tinha uma foto imensa do Paulo Coelho. E ele levou o trabalho dele como autor para fora do Brasil. Eu, particularmente, acho muito contraproducente a gente ter preconceito contra estilos literários. Ter preconceito porque é esotérico, ter preconceito porque é uma literatura mais popular. Um elitismo literário, né? É isso. Isso aqui é melhor do que isso aqui. Isso rola muito em música também. Isso não é música de verdade. Mas espera aí, né? Quem é que está julgando? Sobre que ponto de vista, né? É isso que atravanca as coisas. É isso que atravanca um processo que deve ser coletivo, que é a gente tentar lutar para ter um país com mais leitores, com índice de leitura maior. Eu ia até te perguntar isso. Você acha que diminuiu muito a quantidade de pessoas que estão lendo livros com a internet, com toda... com o arrasta para cima, eu digo, com o arrasta para cima não é nem de curso, é de ficar ali no feed, e você não sai do Reels e não sai do TikTok, e lá. Você acha que a atenção das pessoas para ler diminuiu ou aumentou? Por um lado, eu acho que diminuiu. Todo mundo relata isso, que fica mais tempo no celular, a gente trabalha no celular, a gente se relaciona no celular com os amigos, tudo a gente faz no celular. De fato, a gente tem um tempo de celular. Todo mundo, eu acho que acha que está mais tempo no celular do que devia. Sim. Por outro lado, a gente tem um grupo de pessoas fazendo um trabalho incrível falando de livro na internet. No TikTok, o pessoal do TikTok, quando um livro bomba no TikTok, como dizem os jovens, quando um livro está sendo muito falado, esse livro tem um aumento nas vendas que, assim, já aconteceu comigo de ter, por exemplo, tem o Bookster, que tem um canal no Instagram. Quando ele falou do Cabeça do Santo a primeira vez, eu tive um dobro, duplicou a venda do livro no trimestre. Então, é um poder muito grande. Por um lado, tem essa diminuição por causa do tempo, da rotina e tal, mas, por outro, tem muita gente fazendo um trabalho muito bom, Sim. difundindo a literatura, e os próprios escritores estão se posicionando, estão nas redes sociais também. O Rafael Montes, que não é nordestino, então não vai estar na minha lista aqui, mas ele tem tido também um aumento muito grande no número de leitores, porque está na internet de forma muito ativa. Sim. Então, eu sou mais otimista do que pessimista. Eu sou mais de achar que o trabalho das pessoas na internet tem aumentado o número de leitores, o engajamento dos leitores, do que o contrário. Esse pessoal, assim, eu acho incrível o trabalho que as pessoas fazem de ler, de resenhar, depois de tentar falar com o escritor, de criar um conteúdo que fale daquele livro, que incentive, e realmente incentiva. Entendi. Muito, aumenta muito as vendas. Ele chama até o efeito Bookster, quando o livro aumenta muito a venda por causa dele, do Pedro, mas tem muitas outras pessoas fazendo isso. Eu tenho até um depoimento pessoal para fazer sobre leitura. Eu também acabei me afastando muito de leitura por causa da minha vida de videomaker, fotógrafo, e até o próprio podcast. Você fica muito naquela coisa da pesquisa. Agora tem a Bela, que me ajuda muito nas pesquisas, mas eu me afastei de ler livro, né? Aí teve uma época que eu fui e comprei o Kindle. Eu falei, não, agora eu vou ler. É o Kindle que está faltando na minha vida, é o Kindle. É só isso aí que me permite. Eu vou ter 10 mil livros. Aí eu percebi que o que eu gostava na leitura era o livro. Que eu gostava de pegar o livro, ele está ali na cabeceira e eu estar acompanhando ele todo dia. Aí, quando eu montei esse podcast, Socorro, foi o que eu te falei, eu já recebi, sei lá, acho que uns 18 livros de autores que querem vir participar do programa. Sim. Já eu vou falar em primeira mão uma novidade aqui. Não vou dizer ainda, mas até o final do programa eu falo. Só para quem assistir até o final. E eu falei, cara, eu preciso voltar a ler, porque assim, eu não tenho opção. Por exemplo, seu livro eu vou receber agora, já. Mas tipo, tem livros que eu recebo antes da entrevista. O Braulio, antes da entrevista. Então, eu li tal antes da entrevista.
Mas eu preciso voltar a ler para poder entrevistar essas pessoas do jeito apropriado, né? Do jeito certo. Aí eu comecei por eu gosto muito de autobiografia. Autobiografia não, biografia. Independente de ser auto ou não, né? Biografia. Aí eu comprei o livro do Will Smith. Sabe o Will Smith? Sim, sim. O livro Will, né? Tem até um documentário que mostra a criação do livro, que ele não fez sozinho. Tem um escritor do lado que ajuda... O cara não é escritor. Sim, então, ajuda a estruturar. A conectar as palavras e tal. E eu tô ali, suando para ler aquele livro. Eu, tem o livro do Will, que é assim, né? E tenho sempre um livro de um convidado. Um livro, né? E um livro de um convidado. Eu fico revezando, mas eu botei no meu coração que eu preciso ler. Mas é uma coisa que eu estou me policiando para fazer. Porque a vida moderna realmente acabou me afastando muito de ler. E eu vejo muita gente se afastando da leitura por causa dessa correria do dia a dia. Muita gente fala a mesma coisa. E tem estratégias. Assim, essa estratégia de ficar com 2 livros ao mesmo tempo é ótima. É, né? Porque você vai balanceando. Eu sempre estou lendo mais de um. É impossível eu ler um só. Isso de revezar o Kindle com o livro físico. Porque, às vezes, o Kindle é bom para viajar. Você leva ali um monte de livro no Kindle e revezar. Mas eu acho que o mais importante é tomar a decisão de, por exemplo, definir, vou ler um livro por mês. Se é o que você pode, se é o que o seu tempo permite, vou ler um livro por mês. Então, se programa para ler um livro por mês. E aí, no fim do ano, são 12 livros, é um aumento do 0 para o 12, é muita coisa. Considerável, né? É considerável. E aí, vai retomando, porque a vida digital é diferente da leitura. A leitura é uma experiência... E a leitura é uma experiência incrível, porque não é só informação, não é só entretenimento, ela mexe... Enquanto você está lendo, você está produzindo... Imaginário, né? Você produz as cenas na sua cabeça, você vê os personagens, a casa do personagem, o lugar, você vai produzindo. Isso é um exercício cerebral de criatividade, principalmente para quem trabalha com criação. E tu vai imaginando as pessoas, tu vai, né? Tentando visualizar tudo, né? É incrível. Vamos aproveitar para falar do seu livro? Vamos. Começar? Você quer me dar o meu livro agora? Agora o meu livro? O meu livro. Olha aí. Eu achei muito, muito bonito isso aqui. Ele é bonito. A Cabeça do Santo, Socorro Acioli. Companhia das Letras é a editora. Sempre esteve com você? Eu tenho livros em outras editoras, mas a companhia é a principal editora do Brasil. Tem outras editoras, é uma maravilha. Isso aqui é impagável para mim. Essa experiência do... Eu não consigo não ter isso aqui. Isso o Kindle não tem. Não tem essa coisa de eu estar assim na cama, assim, não tem o negócio. De eu sentir que o livro está acabando. Eita, dormir, o livro cair na cara. Nossa, é bom demais. Fala um pouquinho do seu livro. Esse livro tem uma história pré-livro, que é muito curiosa, que eu vou contar rapidamente. O seu primeiro romance? Romance é. Eu tinha escrito as 2 biografias, como eu falei, tinha escrito... já aí alguns livros infantis que foram premiados. Que lindo. É lindo, uma foto de sertão, né? Não me liguei nisso aqui, ó. Aí, outro livro. Muito jacket. lindo. Mas pode falar. E aí chegou no momento que eu quis, no ano de 2006, eu já tinha terminado o mestrado em literatura, e eu quis... eu voltei para aquele ponto daquela decisão de ser escritora, e eu quis estudar. Eu disse, bom, eu vou estudar para ser escritora. Não basta... Eu tinha feito mestrado em literatura, mas o mestrado forma professor e pesquisador. Os cursos no Brasil de letras não formam escritores, tem um outro viés. Eu disse, não, eu quero um curso, porque pensando, eu quero um curso... Deve existir um curso, como criar um personagem, como estruturar uma história, deve existir, vou procurar. Não existia. No Ceará, nem sonhando, e no Brasil existia parecido no Rio Grande do Sul, que na época não era possível para mim, eu tinha um filho muito pequeno. E aí então não tem curso, vou procurar livros. Eu sabia que tinha curso fora do Brasil, mas não dava também na época, vou procurar livros. Aí eu achei um livro que era do Gabriel Garcia Marques, Como Contar um Conto, e eu achei que era um manual, Como Contar um Conto, mas era a transcrição de uma oficina que ele fazia todos os anos, que ele fez todos os anos por 20 anos, com roteiristas, numa escola de cinema em Cuba, na Escola Internacional de Cine e TV em Cuba. E aí eu vi o livro, vi o curso, nossa, é tudo que eu quero, tudo que eu preciso, então eu vou perguntar como é, ver quanto é, eu trabalho, junto dinheiro, dou um jeito e vou. E aí mandei um e-mail pedindo informação, olha, gostei, eu li esse livro, gostei, eu queria saber como é que são as inscrições para o curso. Imaginei que tinha uma seleção, né, porque eram só 10 pessoas.
E aí me responderam que era um curso só para convidados. E aí eu mandei um outro e-mail perguntando, e aí disseram, mas convidados como, né? Como é que eu posso ser um convidado? Como é que eu posso ser convidado? Quem que eu tenho que ser amigo, né? Aí ele disse, é para pessoas do círculo íntimo do Gabo, que é o apelido do Gabriel Garcia Marques para os íntimos. Do Gabi? Gabo, que é o apelido do Gabriel Garcia Marques. Então ficou mais difícil ainda, né? Que eu não tinha nem como ser do círculo íntimo dele. E aí eu mandei mais alguns e-mails para os outros professores da escola, e a resposta era sempre a mesma. Eu não vou tentar esse aqui, talvez esse seja um pouco mais simpático, que a resposta era a mesma. Isso aí levou uns 8 meses. Eu mandando a mesma pergunta, de formas diferentes para vários professores, e a resposta era para convidada, para convidada, para convidada, para convidada. Aí teve um dia que eu disse, bom, eu tenho que desistir, porque eu já estou tentando não sei quanto tempo as pessoas estão dando a mesma resposta, não tenho como ser convidada, eu tenho que desistir, está na hora de eu cair na real. Né? E aí eu vou mandar o último e-mail. Um dia eu acordei dramática, mais do que o meu normal, e disse, vou mandar o último e-mail. Aí mandei um e-mail. Aí fui procurar alguém que eu não tinha enchido o saco ainda, né? Vi um nome lá, M. Júlia. E aí mandei um e-mail para essa mulher. Aí disse, olha, faz tempo que eu estou tentando informações sobre essa oficina, já sei que é uma oficina para convidados do Garcia Marques, eu não tenho como ser convidado, não sou amiga dele. Mas a vida é isso mesmo, às vezes a gente sonha coisas que não são possíveis. Aí comecei a fazer um drama que dava para pegar umas frases e fazer uma letra de sofrência. É isso mesmo, às vezes a gente sonha coisas que não podem acontecer, a gente tem que andar para frente. Aí terminei dizendo, mas se algum dia mudar o critério, por favor, coloque meu e-mail aí na lista, no mailing de vocês. Entendi. Então você falou que se eles mudassem lá a dinâmica, era para o seu nome estar lá nesse dia que você fosse super dramática e tal. Sim, aí foi. A minha esperança era só que, sei lá, no ano que vem, nos próximos anos, eles mudassem o critério e eu tivesse uma chance. Só que aí, para minha surpresa, ela respondeu esse e-mail dizendo que realmente era uma oficina, que já sabia do meu interesse. Aí, pausa. Depois eu fiquei sabendo que os professores comentavam. Hoje ela escreveu para mim. A outra, hoje foi para mim. Hoje foi para mim. Você foi rodando todo mundo, né? Rodando todo mundo lá. Tentei de todas as formas. Ela disse, muito gentilmente, ela disse que já sabia do meu interesse, que realmente era uma oficina para convidados, que eram pessoas que ele indicava, e que ele já tinha mandado a lista de 2006. Isso era 2006. Só que aí ela deu uma pausa lá. Aí botou assim, mas ele só mandou 9 nomes, a oficina tem 10 vagas. Ele disse que não tem a 10ª pessoa. Mas eu não posso simplesmente botar seu nome na lista. Era uma terça-feira, ela disse, até quinta-feira você me manda em uma página, em espanhol, metade da página no seu currículo, e em um parágrafo uma história que você quer desenvolver na oficina. Eu mando por fax para ele, para o Gabriel Garcia Marques, e ele, se ele gostar, ele lhe convida. Se ele lhe convidar, o curso não é pago, a escola oferece a hospedagem e a alimentação, e, em geral, o governo brasileiro paga as passagens. Agora, depende dele gostar da história. Até quinta-feira você me manda. Gente. E aí foi desesperador, porque eu consegui, finalmente, abrir a porta que eu queria, mas eu tinha 2 dias, eu tinha 48 horas para encontrar uma história que eu conseguisse resumir bem, um parágrafo que agradasse um prêmio Nobel de Literatura. E foi, acho que um dos momentos mais desesperadores da minha vida, porque ali estava tudo posto à prova naquele momento. Eu tinha que encontrar, se eu precisava encontrar uma coisa que agradasse esse homem. E eu já tinha lido praticamente tudo dele, conhecia muito bem o universo ficcional dele, conhecia tudo, e isso deixava ainda mais difícil. Né? Como eu não ia conseguir inventar do zero uma história de terça para quinta, eu recorri a um hábito que eu tinha e continuo tendo de recortar notícias de jornal. Hoje eu não recorto o jornal mais e colo, né? Hoje eu faço Faz print. o print. E tem um grupo com só eu e no WhatsApp e guardo essas coisas no grupo. E aí eu tinha uma matéria de uma história com uma foto de uma cabeça gigante de Santo Antônio, e a matéria falava da revolta da população da cidade de Caridade, que fica aqui do interior do Ceará, perto de Canindé, porque, em 1984, mandaram fazer uma estátua de Santo Antônio de 33 metros para colocar no morro, lá em Caridade, para que Caridade fosse um centro de peregrinação para Santo Antônio. E, por um erro na obra, eles montaram lá no morro, né, os pés, tornozelo, joelho, montaram o santo todo até o pescoço, e o santo foi todo feito com peças simétricas, como qualquer grande estátua, como o Cristo Redentor, como a Torre Eiffel, como qualquer construção. Ele foi feito em partes e montado parte a parte. A cabeça também foi feita em partes simétricas, numeradas,
que deveriam ter sido levadas e montadas de baixo para cima, do pescoço para cima até o topo. Entendi. E uma pessoa deu um comando errado. O chefe da obra, pelo que eu pesquisei lá em Caridade, ele tomou uma cachaça a mais. Tomou e, todas assim, ali? Tipo 3 dias de cachaça. E ele mandou montar no chão. Não, monta no chão e a gente leva a cabeça inteira. E o resultado disso é que a cabeça nunca pode subir, porque é muito grande, ela é... Aqui tem a dimensão mais ou menos da largura aqui do estúdio, do topo até o pescoço. Sim. É, obviamente, muito pesada e nunca pode subir. O morro onde está o corpo é muito inclinado. Isso era anos 80, eles chamaram engenheiros, nunca subiu. Então, a cabeça ficou lá no chão. Ainda está. E a população, essa pessoa, essa jornalista, a Rita Célia Faena, jornalista do jornal O Povo, entrevistou algumas pessoas e uma das pessoas dizia assim, olha, isso é um absurdo, essa cabeça, ela serve de banheiro público, ela serve de motel, ela serve de morada de bicho e até um vagabundo já morou um tempo aí dentro. Caraca. E na matéria que eu tinha guardado, eu tinha grifado essa parte do vagabundo. Até um vagabundo já morou aí dentro. Porque eu sou de uma família muito católica, minha avó era muito católica e rezava muito, e eu sempre fui muito intrigada com essa coisa da oração, porque a minha avó rezava para o santo que estava ali na frente dela, cada santo correspondia a uma pessoa da família, e aí fechava, e ela rezava e as coisas aconteciam do jeito que ela pedia, e eu ficava criança pensando como é que acontece esse negócio, porque a vovó reza aqui, o santo está aqui, só que o santo está no céu, e o fulano para quem ela rezou está no Rio, que tinha uma parte da minha família que morava no Rio. Como é que isso se Como é que conecta? Como é que faz esse negócio, né? E quando eu vi a matéria e essa frase, um vagabundo já morou lá dentro, eu lembrei do que eu sei do Santo Antônio, do que eu sabia do Santo Antônio, que é um santo casamenteiro, é um santo que a mulherada sacrifica para conseguir casar, é um santo que foi um dos santos mais eloquentes da igreja, que quando ele falava reunia multidões para ouvir, a língua dele é preservada. Meu Deus, se entra um vagabundo aí, um cachaceiro, sei lá, um cara que está perdido andando no andarilho, o cara mais errado possível. Se ele entrasse nessa cabeça e ele ouvisse essas orações que as mulheres fazem, foi a primeira coisa que eu pensei. Caramba. Se por um acaso esse cara consegue, entra lá, e essa confusão da oração, que para mim sempre foi um mistério, continua sendo, se bate nessa cabeça, esse cara escuta. Então foi isso que eu mandei. Foi a sinopse que eu mandei. Era um homem está andando numa estrada, entra numa cidade para se abrigar da chuva, né, chega numa cidade para se abrigar da chuva, encontra uma gruta e entra nessa gruta para passar a noite. Quando acorda 5 da manhã ouvindo vozes de mulher, ele sai da gruta, não tem mulher nenhuma, e ele percebe que a gruta, na verdade, é a cabeça oca, gigantesca, inacabada, de um Santo Antônio cujo corpo estava no alto do morro. Foi isso que eu mandei. E o meu currículo era o meu currículo, não tinha o que inventar, era o que eu já tinha feito, tal, e pronto. E aí mandei, deu um mês e pouco, e chegou o e-mail dizendo que ele tinha me selecionado, então eu estava... Você ainda esperou um mês para ter a resposta? Esperei, enlouquecedor. Enlouquecedor. E aí, quando chegou a resposta, eu não sabia o que fazer de alegria, assim, eu não estava acreditando, e realmente foi... Dessa forma, o governo brasileiro me patrocinou as passagens e a escola de cinema deu a hospedagem, a alimentação, éramos 10 alunos, eu fiquei no quarto de uma colombiana que a gente ficou muito amiga, é a Ana Maria Parra, ela é autora daquela série da Netflix, da Sempre Bruxa, uma série que é uma produção Colômbia e Estados Unidos. E todo mundo trabalhava com TV e com cinema, os meus colegas, eu era a única da literatura. E isso me deixou insegura ali no curso, porque eu achei que talvez a história não estivesse adequada para o audiovisual, eu tinha as inseguranças normais. E chegou o dia do curso, eu fui a Cuba, chegou o dia do curso, aconteceu uma coisa muito engraçada, porque quando eu peguei o táxi de Havana para San Antônio de Los Baños, onde fica a escola, o motorista perguntou de onde eu era, eu disse que era brasileira, aí ele disse, olha, eu queria lhe pedir um favor, por favor, me conte. O último capítulo da Senhora do Destino. Caramba! Porque eu vou dirigir, eu vou passar o dia trabalhando e vai passar agora. E eu preciso saber o que aconteceu. Aí eu fui, porque é um pouco distante, aí eu fui de Havana a San Antônio contando a história e esse homem chorando. E aí eu contava que a Nazaré Tedesco dizia para a menina que
que amava ela como mãe. Aí ele ficava, ela não é mãe de ninguém, ela não sabe o que é amor de mãe. Aí ele chorava, meu Deus, ele vai bater o carro daqui para lá, vou chegar lá, vou morrer. Passava lá, a novela direto. Passava atrasada, né? A gente tinha passado no Brasil. E eles são... Assim, tem uma instituição em Cuba, que é o Restaurante Paladar, que é uma família que monta umas mesas e serve as pessoas, né? É um restaurante informal, digamos assim. E o nome é por causa do Restaurante Paladar da Maria de Fátima, da novela, aquela da Odete Roitman, que eu esqueci. Vale Tudo. Vale Tudo. Vale Tudo. Que ela tinha um restaurante que o nome era Paladar, então, em Cuba, as famílias têm restaurante Paladar, todos são Paladar, que é esse tipo de restaurante familiar. Então, a gente não tem noção da influência da novela, que é uma narrativa, que é uma criação na vida dele. E você falava espanhol quando foi para lá? Falava, já tinha estudado antes, mas aí eu dei um gás, né? Antes de ir, eu fiz um intensivão, eu só ouvia música em espanhol, televisão em espanhol, filme em espanhol, li em espanhol. Fui ler os livros dele em espanhol, também pegava vocabulário. E fui falando bem, mas mesmo assim a gente fica insegura. Quanto tempo que você ficou lá? O curso durava, era curto, era um curso de 5 dias só, de 5 aulas. Mas eram 5 aulas com um homem, né? Um prêmio Nobel. E ele, no primeiro dia, todo mundo foi contando os resumos das histórias, eu seria a última. Achei que eu só ia falar no segundo dia, porque achei que, 5 no primeiro, 5 no segundo, só que ele não gostou de nenhuma história das primeiras pessoas que foram falando. Não gostou do primeiro, não gostou do segundo. Tipo, ele não gostou, ele falava, eu não gostei. Ele falava educadamente, mas ele dizia assim... Ainda não é isso. Não, esse personagem não vai render, porque você ainda não sabe direito o que você quer desse personagem. Aí, no outro, ele dizia, bom, você está descrevendo a cena, o ambiente, mas qual é a história? Qual é a história que você quer contar? Não, porque era de noite, porque... Tudo bem, mas qual é a história? Você não sabe ainda a história. Você pensa e amanhã você vem. Está descrevendo cena, né? Descrevendo. Então, cada um, ele dizia que não gostava por um motivo. O pessoal assim, demorava, descrevendo. E, nisso, chegou a minha vez muito rápido. E, quando chegou a minha vez, eu pensei, bom, se esse pessoal é experiente... Está se dando mal. Todo mundo roteirista. Tinha gente que era premiado, já tinha conversado, já sabia a vida deles. Tem gente que já tem prêmio e ele não está gostando do trabalho deles. Imaginei eu que não sou do audiovisual e que estou com história louca aqui. E aí foi chegando minha vez, eu acho que ele vai talvez me mandar embora. Eu só pensei o pior, porque eu achei que... Te mandar embora? Não. Que eu ia me dar mal. E aí, quando chegou a minha vez, eu fui contando, eu tinha desenvolvido mais a história, fui contando. E ele estava sentado assim, meio deitado, já de saco cheio, e foi sentando, mas com a cara muito séria. Então, eu tinha certeza que ele ia me dizer um desaforo, que ele ia perguntar quem eu pensava que era para estar perdendo o tempo dele, contando uma história que não ia render. Eu só pensei o pior, né? E eu pensava na vergonha que eu ia passar se eu fosse expulso e voltasse para Fortaleza antes do tempo, porque todo mundo sabia que eu tinha ido. Só que não foi. Quando eu terminei de falar, ficou aquele silêncio. Aí ele olhou para o professor assistente, aí disse, até que enfim, uma boa história. Igua! Aí eu respirei assim, foi a respiração mais aliviada, acho que de toda a minha vida. Aí ele, mas vem cá, ô brasileira, me diga uma coisa, você disse que essa história é baseada no fato real. Aí eu disse, é. Então, o homem existe, né? A cabeça você inventou. Aí eu disse, não, senhor, a cabeça existe. O homem não. O homem não, o homem é que... Não, mas você disse que tem uma parte da história que é real. Eu disse, sim. É o homem que é real, a cabeça é invenção. Eu disse, não, a cabeça é real. Ele, não, a cabeça é uma cabeça pequena e o cara é louco e pensa que é uma cabeça grande. Eu disse, não, tem uma cabeça grande lá no meio da rua, em Caridade, lá no Ceará. Ele, não, você não está entendendo, eu estou perguntando assim, é uma gruta, aí o cara é louco e pensa que é uma cabeça, não é isso? O que tem lá é uma gruta. Eu disse, não, o que tem lá é uma cabeça. Ele disse, não pode. Não pode. Eu não acredito, eu só acredito se eu ver. Só que não tinha smartphone, não tinha o Google na hora ali, né? Não tinha Google. Eu tinha uma fita, uma mini DV que eu tinha gravado, uma câmera minha. E aí eu disse, não, eu tenho uma mini DV. Aí a pessoa lá da técnica disse, a gente passa a mini DV para o DVD e amanhã ele mostra. Ele disse, pois é, porque eu não estou acreditando. Eu acho que ela não está... Ele achava que eu não estava conseguindo entender, explicar por causa do espanhol. E aí, quando ele viu, aí no dia seguinte, ele disse, eu só dou aula se eu assistir esse filme da cabeça. Aí ele ficou, a televisão era alta, ele ficou de boca aberta, assim, olhando para cima, vendo aquele absurdo, aquela cabeça enorme, aquele globo ocular, e eu perto da cabeça, porque a filmagem foi para mim, não era para mostrar para ninguém, era para eu ver a proporção da minha altura em relação à cabeça e tal. E aí ele olhava e dizia assim, como é mesmo o nome desse lugar onde você vem? Eu disse, Ceará.
Aí ele, que lugar estranho. Um lugar que tem uma cabeça de Santo Antônio no meio da rua. Aí eu disse assim, olha, eu falei para ele, se eu quiser passar o resto da vida escrevendo histórias só com coisas reais do Ceará, eu tenho material para muitos anos de livro. Porque a cabeça está lá. É absurdo, até para o Gabriel Garcia Marques, que existe uma cabeça de Santo Antônio que serve de motel, que serve de banheiro, que serve... Hoje não mais. De motel. A senhora lá que morava lá perto disse que ela era point. Depois eles fizeram um muro para... E era oca a cabeça? Continua sendo, está lá ainda. Eu tive lá semana passada. É uma casinha. Você entra, aí, olha, tem tem aqui o topo da cabeça parece um sol. E você vê pelos olhos, pelas narinas, pela boca, está lá. E é esse formatinho mesmo aqui? É, parecido com esse, mas é bizarro. Você botar no Google, você se espanta com... A gente chega lá, assim, toda vida que eu vou, a primeira chegada dá um... Porque ela está bem deteriorada, né, envelheceu, pegou chuva e Então sol. foi lá que você começou a pensar esse livro? Eu tinha começado a história por causa da oficina, eu nunca tinha pensado nisso. Aí, quando eu soube que tinha passado na oficina, eu fui até lá para filmar, para saber para ver a cabeça de perto. Não, você estava ajeitando o patrocinador aqui. Sim. Entendi. Aí você foi para lá, mas assim, você pode dizer então que essa história começou lá, nesse curso? Começou no curso, sim. Aí eu levei ainda 7 anos para terminar o livro. No último dia de curso, teve uma festa, porque era Festival de Cinema de Havana, aí teve uma festa, estava o Ralph Fiennes, estava um monte de ator, não sei o que. Ralph Fiennes. Ele era meu vizinho lá ele estava também na escola de cinema. Ele é incrível. Ele era vizinho, ele fazia Tai Chi Chuan, enquanto a gente estava indo tomar café para assistir aula. E aí o Gabriel Garcia Marques me chamou e me pediu para prometer que eu ia terminar o livro. E eu estava toda feliz, eu já tinha terminado a oficina, lógico, claro que eu vou terminar. Ele disse, não, olhe para mim e prometa, olhando nos meus olhos, porque vai ser muito difícil. Mas eu não achava que ia ser difícil. Eu estava super feliz, eu tinha sido legitimada, elogiada, validada pelo Nobel, né? Por ele. Não ia ser difícil, lógico que não ia ser difícil. Eu ia chegar a escrever, mas não foi assim, porque eu tinha uma pressão muito grande, justamente por ser uma história que eu sabia que era boa, é muito incrível, rende muito uma história dessa, né? Uma cabeça, um homem entrar na cabeça, ouvir as preces e tal, e era uma história validada por ele, então a pressão foi muito grande. Mas aí ele falou uma coisa lá na oficina, que ele disse que a coisa mais forte da história é que eu tinha dado a esse homem o poder de saber os segredos de amor das mulheres de uma cidade inteira. E ele até disse assim, imagina que se algum desses rapazes, dos meus colegas do curso, soubesse tudo o que vocês estão pensando, conseguisse saber quem vocês amaram, quem vocês amam, o que é que vocês sentem. Os desejos, né? Os desejos secretos, tudo. Imagine o poder que ele ia ter. E ele colocou isso para mim muito claro, que essa tinha sido a grande sacada da história. E levou 7 anos para eu terminar. Eu fiz várias versões, fazia, desmanchava, até chegar numa versão que eu gostei, foi para a Companhia das Letras. Eu tenho uma agente literária, a Lúcia Riff, ela que encaminhou para a companhia. Era meu sonho estar na companhia, a melhor editora do Brasil, sem dúvida alguma. E, no mesmo dia que eu soube a resposta que ele tinha sido aceito na companhia, eu soube que ele também tinha sido aceito para uma editora inglesa. Então, ele saiu em português e inglês no mesmo ano, 2014. Mas você acabou de chegar de uma viagem também, agora, né? Agora Peru, saiu em espanhol. E porque você lançou em espanhol? Agora saiu em espanhol. Saiu em inglês na Inglaterra, nos Estados Unidos, saiu na França e saiu agora em espanhol para uma editora mexicana, mas para toda a América Latina. E isso é o poder também só da história? Ou é o poder também, tipo, por exemplo, uma banda tem gravadora. A Companhia das Letras tem muito poder nisso, de fazer você entrar em outras línguas? Ou é uma coisa sua, do seu marketing pessoal, da sua agente? Como é que funciona isso na prática? Depende da edição. Por exemplo, a edição inglesa é porque eu descobri que a Sarah Dedina, que é uma das editoras do Harry Potter, sabe aquela história do Harry Potter que a J.K. Rowling mandou para não sei quantos agentes, ninguém aceitou, aí até que o agente mandou para não sei quantas editoras, foi recusado não sei quantas vezes? Sim. E que uma pessoa que trabalhava na Bloomsbury tirou praticamente debaixo da pilha, leu, a filha leu, pois essa mulher se chama Sarah Dedina. Eu li uma entrevista dela
e ela dizia, no fim da entrevista, a repórter perguntava se ela gostava de literatura brasileira, porque a moça que entrevistou era brasileira, a Isabel Coelho, e ela dizia, gosto muito, inclusive, porque eu comprei uma casa em Salvador, e eu estou aprendendo português, e eu passo minhas férias lá agora. A gente passa as férias porque eu comprei uma casa lá. E aí eu fucei o e-mail para descobrir o e-mail dela, né? Eu gosto de fuçar os e-mails das pessoas, e disse para ela que eu tinha um livro, que eu queria apresentar esse livro para ela, e ela respondeu assim, esteja na minha casa dia 3 de janeiro, 13 horas, e deu o endereço em Salvador. E eu fui bater lá com a minha filha, em Salvador, apresentei o Cabeça do Santo, e ela leu em português, que eu tinha a versão em português, nem tinha saído o livro ainda, eu só mandei o original. E aí abriu, isso eu mandei em janeiro, né? E abriu, a resposta saiu nas duas editoras. Essa é a inglesa. A francesa, ela estava no Brasil também, e foi na livraria em São Paulo e perguntou ao livreiro qual era o último livro que ele tinha lido de autor brasileiro que tinha gostado. Para minha grande sorte, o cara tinha lido A Cabeça do Santo. Caramba. E foi para a França. A editora americana já foi por intermédio da minha agente. A editora, agora em espanhol, a editora do México, foi pela minha agência. Então, tem caminhos, para cada lugar o caminho é diferente. Tem coisas que foram... Mas eu batalho muito. Eu tenho uma excelente agente, a melhor do Brasil, a Lúcia Riff, ela é agente dos grandes nomes dos espólios, né, dos nomes... Qual o nome dela? Lúcia Riff. É a agência literária mais antiga do Brasil. Ela é agente do Ariano Suassuna, da Raquel de Queiroz, do Luiz Fernando Veríssimo, da Lígia Fagundes Telles, está com uma agência grande, agora com muitos autores. Eu tenho um excelente agente, eu tenho uma excelente editora, mas eu não fico parada esperando nem pela agente, nem pela editora. Você vai atrás? Vou atrás. Faz parte do meu trabalho. Quantos exemplares o livro já teve vendidos? Você sabe dizer? Eu não tenho a conta certa do total, mas eu acho que no Brasil, o Cabeça do Santo no Brasil, foi aí uns 20 mil livros, talvez já. Nossa, muita coisa. Ele é um livro que acontece uma coisa engraçada, que ele vende muito mais hoje do que quando foi lançado. Sim. E você sabe dizer por quê? Por causa da internet, por causa dos booktubers, por causa do pessoal do Instagram, por causa dos outros autores, como o Itamar, com o Torturado, que sempre que dá entrevista e perguntam para ele qual livro que ele indica de outro autor nordestino, ele indica o Cabeça do Santo, por causa dos leitores, por causa do boca a boca. É um trabalho de muita gente. E eu recebo, a editora manda de 3 em 3 meses a prestação de contas das vendas, e ele só aumenta, e vende bem mais do que vendia no começo. Isso é muito raro e é muito bom. Está em qual edição já? Acho que está 12ª. Diz aqui? Tem, acho que na primeira... No começo. Em 12ª reimpressão. Não, acho que na próxima página. Antes. Não, tá aí, talvez esteja aí. Não? 12ª. Caramba. Cada edição são 5.000. Então, então mais do que eu estou dizendo. Mais do que 20. Bem mais. Bem mais, mulher. 5 vezes 10, 50 mil. Então, são 60 mil. 20 mil livros. Estou contando errado. Eu, hein? Cadê a caneta que estava aqui? Você já vai assinar para mim agora. Sim, por favor. Léo. Quero... Quer dizer, onde é que você assina? Aí? Aqui? É aqui que eu assino. Aqui, né? Então, arrocha final para mim na assinatura, que aí depois a gente continua conversando. Estou montando minha biblioteca e tá chique demais. Deixa eu ler. Paralelo, a loucura e a magia desse A Cabeça de Santo. Com carinho. De socorro. Se olhe. Lindo demais. Vou ler, com certeza vou ler. Eu fiquei interessado, porque assim... Como eu te falei, eu sou muito de biografias. Sim. Mas, quando a história... Eu entendo porque ele gostou da história. É muito diferente. É muito fora da caixa, né? É porque você teve que ser muito... Teve que ter uma imaginação muito grande. Tipo, bem, aquela cabeça está ali. No caso, o que acontece ali são as pessoas, na vida real, só entram lá para zoar, para dormir, que são o quê? Mas já pensou se a pessoa entra e assume o poder do santo? De fato, ele entra na cabeça do santo. Isso é muito, muito massa, né?
E, na verdade, ele começa a fazer uns golpes, porque ele pega as informações que ele tem e usa ele meio que chantageia. Ele vai chantagear. Ele não é um cara puro, ele não é um... Ele não é bonzinho. Não, ele não é um cara do mal, mas ele não é um santo, ele não é um beato, um devoto, um romeiro. Não é, ele é todo errado. E dá pra virar série também, dá pra virar filme, dá pra virar alguma coisa, Vai não dá? virar filme, já está em produção, pré-produção com a Mar Filmes, com a Joana Mariani. Com a Vai produtora virar do filme? Vai virar filme. Vai ser seu primeiro filme. Tem um outro livro meu que virou um curso de animação, que é o Sebastiana. O livro é o Ela Tem Olhos de Céu, é um livro meu que ganhou o Jabuti. E o curta, dirigido pelo Cláudio Martins, ganhou muitos prêmios, como curta de animação fora do Brasil. No Brasil, ganhou o Cine Ceará, ganhou 2 prêmios no Cine Ceará e ganhou vários prêmios em vários festivais pelo mundo. Já tem elenco? Já tem... Para o Cabeça do Santo, eu vivo mandando minhas indicações lá, mas ainda não tem... Se você pudesse escolher, quem seria o seu protagonista aqui? Eu pensei muito no Samuel, que é o protagonista, eu pensei muito no Jesuíta Barbosa, para ser. Já falei com o Jesuíta, já mandei o Jesuíta ler, disse, pelo amor de Deus, fique preparado, porque eu estou tentando ver se é você, mas talvez o Jesuíta já esteja mais velho, não sei. Qual a idade no personagem? Ele tem 28. O Jesuíta passou um pouquinho Mas mais. eu acho que dá para passar. Dá, eu acho que o Jesuíta é perfeito, porque tem que ser esse... Não pode ser esse cara muito santo, nem muito... ali puro, vai ter que ser um personagem, porque ele chega nessa cidade, o Samuel, procurando pelo pai, que ele não conheceu. A mãe dele morreu e pediu, antes de morrer, que ele fosse procurar a avó e o pai nessa cidade. Então, ele vai com ódio. Ele vai com muito ódio no coração mesmo. Para, se ele encontrar o pai, ele mata, porque a mãe dele era uma pessoa muito boa e muito sofrida, e ele vai para procurar o pai, porque ele quer encontrar, quer matar e tal. Ele encontra a avó não recebe, diz que não vai receber, manda ele se abrigar lá numa gruta, ele se abriga e aí começa a confusão, né? Começa a ouvir essas vozes, ele quer ir embora, mas não consegue, porque uma das vozes que reza na cabeça, uma das vozes que ele escuta na cabeça, todas rezam, mas uma voz só canta. E canta numa língua que ele não reconhece muito bem, e ele fica ali muito preso àquela voz. Ele fica apaixonado pela voz, é uma voz de mulher, e as outras vozes são aquelas vozes rezando. E, por um lado, ele vai, junto com um amigo, aplicando os golpes nas pessoas, chantageando, e faz realmente os casamentos, vira um acontecimento, mas ele fica querendo saber quem é aquela mulher que canta. E isso é uma parte da trama que é muito importante. E quando é que vai ser rodado esse filme? As filmagens vão ser ano que vem, 2024. Então, com sorte, o filme sai, sei lá, no fim de 2024. Quem é a direção? É a Joana Mariani. Ela dirigiu o Magal, o filme do Magal, ela fez um documentário chamado Marias, ela tem umas séries na Netflix também, que ela dirigiu. E ela vai ser a diretora do E ela vai ser a diretora. Tá empolgada com isso? Muito, Estou muito empolgada, não vejo a hora. Chama a gente para estreia. Lógico, para pré-estreia, para o negócio todo. Um dos nossos maiores sonhos aqui é trabalhar com cinema, né? Pelo menos o meu, assim, porque eu trabalho com vídeo, sou videomaker há muito tempo e fotógrafo. E eu tô paquerando o nosso primeiro documentário há muito tempo. Porque, assim, a gente botou o Nordestinos pelo Mundo, Socorro, ele não é só o podcast. Ele vai ter todo um ecossistema, sabe? A ONPM Filmes é um projeto. A gente quer ser uma produtora de vídeo para fazer documentários do Nordeste. Incrível. Pelo mundo. Entendeu? Então, assim, isso é um projeto que eu estou amadurecendo. Obviamente, como o podcast é o carro-chefe, para depois ir trazendo outras coisas. Mas vai render muita coisa. Quando rolar a gravação, vamos lá fazer bastidor, a gente vai e faz... O que precisar, porque cinema eu sou completamente apaixonado. Eu te aviso. Assim que começar a confusão, eu te aviso. Tá doido. Ó, falando em sonhos e tudo mais aqui, você hoje é coordenadora, você coordena uma pós em escrita e criação na Unifor, não é isso? Isso. O que é preciso? Porque eu estou escrevendo o primeiro livro dos nordestinos. Vou te dizer em off o tema, o que é exatamente, porque tem algumas abordagens diferentes, né? Mas eu estou escrevendo o primeiro livro dos nordestinos e eu sei que ser escritor é um negócio muito sério. Eu não sou um escritor. Eu estou falando de sentimentos, eu estou falando das coisas que eu sinto quando eu estou conversando com as pessoas. Mas o que é preciso, de fato, para você ser um bom escritor, uma boa escritora? O que você precisa fazer para isso acontecer? Estudar?
Sim. Não, mas você é um escritor, mas é um escritor de não ficção. Isso. Existem categorias de escrita. Tem um escritor de não ficção que faz esse tipo de texto que você está fazendo, que é um texto documental, que é um texto, né, que é ali entre o jornalístico e o depoimento, que é o seu depoimento, a sua experiência. Existe o texto de ficção, que é esse caso, né, que é uma história totalmente... Tem essa cabeça real, mas o resto é tudo ficção, é tudo criação. Sim. E o que se precisa primeiro é entender qual é o seu projeto literário, o que é que você quer fazer com esse texto, com esse livro, com esses livros. Se preparar para isso. Se você quer escrever determinado gênero, lê tudo que você pode daquele gênero. Se você quer escrever, sei lá, biografia, quer ser um biógrafo, lê outras biografias e se preparar. Hoje, felizmente, quando eu falo que não tinha curso, é 2006. Hoje, felizmente, existem muitos cursos. E, quando eu voltei com esse propósito de criar cursos, chamar os professores para... Fiz vários outros cursos depois, e a pós da Unifor é uma forma de eu devolver ao mundo essa sorte imensa que eu tive, porque mudou a minha vida, transformou completamente a minha vida. Então, para ser escritor, é essa preparação, você lê o universo temático do que você quer escrever, você saber o máximo que você puder sobre aquele assunto, seja uma pessoa, seja sobre um lugar, seja sobre uma situação, você pesquisar o máximo que você puder sobre aquilo e ter humildade, entender que o trabalho com texto é um trabalho que precisa que você escreve, que você reescreve, que você reescreve. Muda várias vezes, né? É como o trabalho de edição, de montagem, que você sabe que você faz e volta, e grava e volta, e quando vai montar, volta e repete. Até que você abandona em algum momento. Tipo, é isso, né? Vai pro mundo, né? Mas você sabe que não vai sair de primeira. Quando você senta para gravar, para editar, você sabe que não é de primeira que as coisas ficam perfeitas. Não, então... e nessa tentativa de escrever, que eu estou escrevendo as coisas, não tem uma única vez que eu não volte. Agora eu vou ler o que eu escrevi, como, né? Sim. Não tem uma vez que eu não mude. Lógico. Eu sempre acho que alguma coisa está fora do lugar. Ler em voz alta é muito bom. Ler o que a gente mesmo escreveu em voz alta. Procurar profissionais que façam leitura crítica, porque existe uma coisa é a gente pedir para a mãe, para a mulher, para o marido, para o amigo, porque ou vão falar mal demais ou vão falar bem demais. Mas existem profissionais que fazem leitura crítica, que são... Não sabia. Que você paga, né, para fazer uma leitura crítica. Aí é uma pessoa especializada que vai... Geralmente são pessoas que têm experiência em editora, que já têm experiências, né, com esse campo da escrita profissional e que faz uma leitura muito séria e que lhe devolve com os comentários, com as sugestões. Tem vários profissionais fazendo isso. Então, eu acho que quanto mais a gente, voltando aqui, para o começo da nossa conversa aqui, quanto mais a gente profissionaliza, leva a sério o que está fazendo, leva a sério o seu texto, leva a sério o seu projeto, leva a sério... isso aqui eu vou escrever sobre isso, eu vou pesquisar tudo o que eu puder. É uma história que se passa em lugar real, vou lá, vou ver como eu vou pesquisar na internet, eu vou ler o que tiver a respeito, eu vou entrevistar as pessoas que se relacionam com esse assunto. Sim. E se dedicar, de fato, não achar que é um trabalho que você faz fluindo, só colocando o que você pensa, porque só se for um diário. Aí, quando você vai fazer um diário, que ninguém vai ler, aí você faz à vontade, do jeito que você quer. Mas, quando é um trabalho que vai servir de ponte para outras pessoas, esse livro, como eu falei, eu levei 7 anos fazendo, porque eu fui exaustivamente trabalhando o texto, pesquisando mais, pesquisando sobre Santo Antônio. Nem usei nada da pesquisa sobre Santo Antônio, mas fui pesquisar para entender, porque vai que teria alguma coisa que fosse importante. Nem usei, mas... E trabalhei muito nele, e, sobretudo, eu tive a preocupação dele ser um livro legível, dele ser um livro para todos os públicos. Eu adoro quando a pessoa me conta que viu uma pessoa no terminal lendo o livro, viu dentro do ônibus, ou viu no metrô, não sei aonde, ou um amigo, Chico Sá, que não sei se já veio aqui, mas não, seria mas outra tem que vir, indicação. porque ele é incrível. O Chico Sá leu... Você é amiga dele? Sou, também está na lista. Por favor, faça isso acontecer, porque eu sou fã. Ele é maravilhoso. Ele tem uma mãe, leu para a mãe dele, uma mãe com um pouco estudo, com pouca leitura, e ele leu o livro em voz alta para ela. Tem histórias lindas assim de pessoas que leram o livro, que não tem nada a ver com o mundo da literatura, nem com o mundo da leitura, e, para mim, a mais marcante, a coisa mais... Acho que o momento mais bonito com esse livro foi quando ele foi adotado como leitura para remissão de pena pela leitura no penitenciário no Espírito Santo, um presídio de segurança máxima. Era um projeto de uma faculdade de Direito de Vitória com a penitenciária.
E eles leram, 60 internos leram esse livro, e é um projeto que cada livro lido abate 4 dias da pena. Ele tem que ler, fazer uma redação, escrever um texto para mostrar que leu, discutir em grupo, vai para o juiz, e o juiz diminui 4 dias da pena. Você pode ler até, acho que são 12 livros por ano, né? Só pode abater esses 48 dias por ano. Você não pode sair lendo quantos quiser, em determinado... Senão você vira um leitor... senão termina a pena mais rápido. É uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça. E aí eles leram lá, nessa penitenciária em Vila Velha, e uma professora disse, olha, eu sei que é estranho, talvez você não possa, não queira, mas é que eles disseram que querem falar com você, os internos, mas é assim, é um pavilhão de segurança máxima, é um presídio de segurança máxima e um pavilhão de crimes hediondos. E eu queria saber se você aceita. Eu disse, eu aceito. Eu vou, a universidade convidou, ia pagar todos os custos, eu disse, eu aceito. Respondi na mesma hora e fui. E, quando chegou, na véspera, eu tive uma reunião na faculdade, eles me explicaram como é que o projeto funcionava, explicaram tudo. E aí eu cheguei, lá foi organizado um lugar, lá, um espaço, que eu ia conversar com eles. Tinha uma banda de música lá deles tocando. Nunca vou esquecer, eles estavam tocando Enquanto Houver Sol, dos Titãs. Nunca vou esquecer. Toda vida que eu escuto essa música, Tu lembra desse momento? lembro desse dia, me dá vontade de chorar. E aí eu fui, e quando eu cheguei, eu contei primeiro essa mesma história, como é que foi, escrever o livro, tá. Quando eu terminei, um deles pediu a palavra. Era um rapaz que estava bem ansioso para falar. E eles estavam lá, os 60, ou prestando atenção, aí tinha horas que eles riam, tinha horas que eles choravam. E nessa tarde, né, que a gente passou, aí esse rapaz disse assim, olha, eu fui criado na rua, eu estou nas instituições desde pequeno, desde quando eu era menor de idade, depois de 18 anos eu fui preso, não sei o que, estou aqui, minha pena ainda é de, sei lá, quantos anos, não lembro, minha pena ainda é, vou ficar mais não sei quantos anos aqui. Eu só aprendi a ler já na instituição, ele falou qual era a instituição que ele foi, quando era menor de idade ainda, e eu não gosto de ler, mas me disseram aí esse negócio que se eu lesse um livro, eu ia ter 4 dias a menos, eu quero ver meu filho. Nesse ínterim aí dele, ele teve um filho. E eu quero ver meu filho, e eu disse, tá bom, eu vou tentar ler aqui para ter 4 dias mais perto do meu filho. Aí ele começou a ler um outro livro, ele contando, né? E ele detestou, era um livro estrangeiro, ele não gostou. Depois ele foi ler um outro livro, que era um livro de autoajuda, não sei o que, ele contando, ele não gostei. E aí eu desisti, eu disse, eu não vou ler mais livro não, que isso aí é tudo chato. E aí eu vi o fulano, aí apontou para o amigo, rindo na cela, com esse livro amarelo na mão. E aí eu fui perguntar por que ele estava rindo, porque aqui ninguém anda rindo à toa. Aqui não é um lugar que ninguém está rindo à toa. Sim. E ele disse que era esse livro, aí ele contou, eu achei engraçado, eu comecei a ler, aí eu li a primeira página, eu entendi, li a segunda página, entendi, li a terceira página, entendi, e aí eu fui dormir, porque já apagaram as luzes. Quando eu fechei os olhos, as palavras estavam na minha cabeça, essas palavras que a senhora escreveu ficaram tudo na minha cabeça, eu ficava lembrando das palavras, passando aqui na minha cabeça, e aí eu percebi que foi nesse dia que o meu cérebro acordou. Minha vida toda o meu cérebro estava dormente, foi nesse dia que o meu cérebro acordou. Ele leu o livro 3 vezes seguidas, ele ia, voltava, ele sabia o livro todo decorado. Coisas que eu nem lembrava, porque eu escrevi o livro... E nem valia para mais dia, né? Ele leu porque gostou mesmo, né? Ele não fazia nenhuma diferença. 4 dias e ponto. 10 vezes. E ele começou a comentar, e o que gostou, mas eu acho que naquela hora, que não sei o que, começou a comentar. E eu fiquei muito emocionada, porque é diferente a gente aqui no mundo real, assim, porque aquilo ali não é uma realidade, é uma simulação de realidade, está preso, né? Estão todos, não estou romantizando de jeito nenhum, eles estão pagando pelos crimes que cometeram, claro, né? Claro. Pelos sofrimentos que causaram. São pessoas privadas de liberdade, e eles não sabem nem quem é Garcia Marques, nem quem é a Companhia das Letras, nem quem sou eu. Eles se envolveram com a história, com o personagem, entrando na cabeça, com a confusão que ele fez. E aí teve outro que disse assim, eles perguntaram se não ia virar filme, eu disse que ia, eu já tinha fechado o contrato. E aí um disse assim, eu queria que a senhora, quando terminasse aqui, eu quero saber se a senhora pode apertar a minha mão. Eu disse, posso apertar a sua mão. Ele disse, é porque eu vou sair daqui a 4 meses. E eu vou com a minha filha para o cinema, quando sair o filme, e eu quero dizer para ela que eu apertei a mão da mulher que fez a história do filme que a gente vai assistir. Que massa. E aí foi um chororô, assim, a gente estava...
Eu, a equipe da universidade, eles também, muito emocionados. Aí teve um último que ele estava o tempo todo olhando para mim com a cara muito fechada, muito sério. E aí ele perguntou, aí ele disse, eu quero fazer 3 perguntas. Primeiro, por que a senhora veio? Segundo, se a senhora não chegou aqui com medo de encontrar 60 monstros? E terceiro, como é que a senhora está se sentindo agora? Eita. Aí eu disse, eu vim porque me disseram que aqui tinha 60 leitores, 60 pessoas que leram o meu livro. E parte do meu trabalho é viajar no Brasil e pelo Brasil, por outros países, falando do meu livro, para encontrar pessoas que leram ou que querem ler meu livro. Eu vim por isso. Primeira pergunta está respondida. Segunda pergunta, se eu entrei aqui pensando que ia encontrar monstro. Não, eu entrei aqui pensando que ia encontrar 60 homens que leram meu livro. Eu não sei nada, não quero saber nada da vida de vocês. Eu estou falando aqui com leitores. Não é para isso que eu estou aqui. Não é para isso que eu estou aqui. Para julgar ninguém nesse momento. Não tenho nada a ver com as penas. Já foram julgados, né? Eles já estão pagando. E eu disse, a terceira coisa é que eu estou me sentindo muito bem. Eu acho que isso é um dos dias mais importantes. Desde que eu lancei esse livro, eu acho que esse dia aqui... Eu entendi, nesse dia, Léo, que o poder desse negócio chamado literatura. Eu entendi, nesse dia, como é poderoso. Porque eu entrei ali naquelas celas daquelas pessoas, eu fiz aqueles sujeitos saírem um pouco daquele universo deles, né, da vida, da vida do crime, da punição, para entrar, viajar até Caridade, porque no livro A Cidade é Candeia, para pensar nessa história, para rir com os personagens, para rir com as coisas que são muito cearenses, muito sertanejos. Nenhum lá era nordestino, inclusive, eles eram ali da região mesmo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, ali por perto. E aí, nesse dia, quando eles falaram essas coisas, quando terminou, eu fui para perto deles, fui conversar com eles, eu entendi o poder. Assim, essa noite eu não dormi pensando nisso, sabe? Eu pensei na menina que eu fui, querendo escrever, e as pessoas dizendo que isso não existe, que isso não é profissão. É profissão, e é uma profissão muito importante. Né? Lutar pela democratização do livro, lutar para que as pessoas tenham acesso à leitura, lutar para incentivar a leitura, lutar contra o preconceito literário. Deixa as pessoas lerem o que querem ler, o que gostam de ler, sem preconceito com o estilo, sem preconceito com nada. E eu entendi nesse dia, assim, nesse dia dessa visita, eu renovei a minha energia e eu renovei o meu compromisso com a literatura. Assim. Propósito, né? O meu propósito com a literatura. Eu quero escrever histórias que as pessoas compreendam, qualquer pessoa. E você não imagina onde que a sua história foi chegar, né? Olha só, o teu livro foi parar na mão de pessoas que, em um primeiro momento, estavam lendo para diminuir a pena. Sim. Mas, ainda assim, olha onde o livro foi parar. A literatura foi usada como uma forma positiva de você melhorar a vida daquelas pessoas, mas depois eles se envolveram com a história e pediram para você ir lá. Eu tenho quase certeza que você nunca imaginou que isso fosse acontecer. Nunca. Nunca. E, para mim, eu lhe digo de coração, Léo, é mais importante do que os 15 dias que eu passei na França lançando esse livro nas livrarias francesas. É muito mais importante. Eu pouco lembro das coisas que aconteceram. Lancei na França o livro em francês, no Salão do Livro de Paris, eu pouco lembro. Mas essa tarde na penitenciária, o que eles diziam, o olhar deles para mim, eu enxergando aquilo, eles rindo, depois eles chorando, eu contando a história do livro, eles ali prestando atenção, 4 horas de conversa, aqueles 60 caras prestando atenção em mim, porque eu estava falando desse livro, E os livros eu vi, né, surrados de tanto passar de mão em mão, porque mesmo os que não estavam no projeto foram ler, eram mais de 60 na penitenciária, né? 60 eram os que estavam inscritos no projeto, mas os livros rasgados, engordurados, eles disseram, desculpa, está assim, é porque fulano está passando de cela em cela. Então, é uma coisa que eu não imaginava, e me provou que eu escrevo para isso, eu escrevo para as pessoas que querem mergulhar numa boa história. Essa história é muito legal que você contou. Inesperado, né? Muito inesperado. Bem, vamos lá. Eu quero saber de ti o seguinte, eu quero falar do Braulio Bessa rapidinho, mas ligado a você. Você e o Braulio só elogia a você, né? Quando ele veio aqui, só rasgou elogios a você. E eu a ele. Vocês são ligados, os dois né? Aqui, a gente eu sei que tem uma história com o Gustavo também, que já você conta, em primeiríssima mão aqui, mas
Como foi que vocês se conheceram? Como é a ligação de vocês dois? A importância de cada um na vida um do outro? Como é que é isso? A gente se conheceu primeiro de ler, ler a obra do outro, acompanhar, ele me acompanhar, eu acompanhar. Depois foi que a gente foi se aproximando aos poucos e já virou uma relação de família com a Camila, agora com a Ana Lu. E eu tenho muita admiração, porque eu acho que o Braulio faz um trabalho de imensa importância, que é mostrar para as pessoas o que é a transformação da palavra. A gente tirar essa palavra que a gente usa do dia a dia, colocar num outro contexto que transforma a realidade, transforma a forma como ele conta. O Braulio usa as palavras que a gente usa aqui para conversar, que a gente usa para fazer, para viver o nosso cotidiano, mas ele reorganiza essas palavras, ele também reorganiza o mundo, ele dá às pessoas a oportunidade de entender a poética de forma natural, despido desses preconceitos, dessa necessidade. Qualquer pessoa entende o Braulio, qualquer pessoa se emociona com o Braulio. Ele está dentro das casas, ele está ali se comunicando com várias pessoas de várias camadas sociais. O trabalho que ele faz é de uma importância imensa, porque a gente tem uma fala repetitiva de que o Brasil é um país que não lê, o Brasil é um país de pouca escolaridade, e o Braulio está mostrando que o que ele está ensinando o que é poesia, sem nenhum muro, sem nenhuma fronteira, do jeito dele, com a simplicidade dele. O Braulio é um gênio. Ele é um gênio, ele é um autodidata, ele tem uma trajetória oposta à minha em muitas coisas, a gente tem trajetórias opostas, e eu acho que é por isso mesmo que a gente se respeita tanto. Eu fiz um caminho, o Braulio fez um caminho diferente na vida, e a gente se encontrou em posições de trabalho, de carreira muito felizes, com muita sorte, com muitas realizações, e a gente se respeita muito justamente pelas coisas que a gente se complementa e que a gente se parece. Sim. E eu acho o trabalho dele, ele devia ganhar o Nobel da Paz um dia. É lindo, né? É. Uma coisa que eu reparei sobre o trabalho dele, especificamente, é o tanto... Isso eu posso dizer por experiência própria, né? Com a comunidade que a gente está construindo nos Nordestinos pelo Mundo, hoje a gente está indo para 44 mil inscritos no nosso Instagram, em um pouco mais de um ano, né? Um ano Sim. e um mês, está indo bem. 60 e tantos no TikTok e 13 mil no YouTube. Eu percebi uma galera da literatura chegando muito forte por causa do Braulio no começo, né, porque ele veio, e o tanto de mini poetas, e quando eu digo mini poetas, eu não estou querendo dizer que é menor, mini em idade. Sim, muita criança. Você está entendendo? O tanto ontem, eu não lembro qual foi o menino que chegou para mim, posso te mandar uma poesia? Aí eu, pode. Aí eu escrevi ela aqui agora, queria saber o que tu acha, tal, pá. E eu percebi o quanto tem gente de 10... 15, 17, 18, com seus Instagrams lá, sei lá o que, o poeta, sei lá, o poeta, Sim. poeta. E é a escola Braulio Bessa sim. fazendo uma geração de muita gente vindo com a literatura forte por causa dele. Pois é, talvez nem todas essas pessoas sigam a carreira de escritor, vão publicar livros, Sim. mas são pessoas que vão ver a vida de uma maneira diferente. Aí a literatura é uma lente, é como se fossem uns óculos para a gente ver a vida de uma outra maneira. Então, talvez nem todos esses vão continuar sendo poetas, vão fazer outras coisas. Alguns vão publicar livros, vão ter suas carreiras, mas todos eles vão ser beneficiados por um novo olhar para o mundo, para um novo olhar para a vida. E pode aproximar de outras coisas relacionadas Sim. à leitura, né? Pode ser professor, pode ser uma série de outras coisas. E arte, cultura, literatura é isso também. Sim. Você vê que, ó, nasceu da tua cabeça, veio para o papel. Saiu da cabeça do santo para mim. Saiu da cabeça do santo para a sua. Você interpretou essa cabeça de santo de um jeito diferente. Aí, agora vai para o cinema. Entretenimento. E leitura é entretenimento também. Sim, sim. É arte. Você criar história, para mim, é arte. Óbvio que você tem todas as técnicas, todas as coisas para você conseguir fazer isso, mas também tem a sensação, o sentimento. Eu como disse, desde que o Braulio veio aqui, a gente conversou muito, trocou muita ideia sobre literatura e sobre influenciar as pessoas, o que vocês fazem é muito importante. Eu vou dar um exemplo da minha esposa. Eu tô tentando dormir mais cedo, tal, fui dormir, aí ela tava com uma insônia e tava com um Kindle, né? Ela lê num ritmo muito diferente do meu. Eu não sei se é porque eu já fico com sono, eu sou uma pessoa que, quando eu foco muito numa coisa, eu vou adormecendo, né? E ela começou a ler um livro, sei lá, de 300 páginas, às 9 da noite. Aí eu abri o olho às 4 da manhã para ir fazer xixi.
Quando eu olhei, tava ela assim, tipo, com o olho arregalado, lendo. Aí acordou no dia seguinte, pô, tu foi longe, né? Falta, tipo, 50 páginas. Como é que tu consegue me ler 200, sei lá, 150 páginas em 4 horas? Na madrugada. Numa madrugada. Porque é muito interessante. E eu vejo quando as pessoas amam ler, quanto elas são apaixonadas por literatura, né? Mas fazer isso, fazer um livro todo cheio de gancho que a pessoa não consegue largar, é uma coisa que precisa estudar e entender, inclusive, as expectativas humanas. Né? A gente gosta de história, todo mundo gosta de história, todo mundo gosta de saber quando uma pessoa chega e diz, você não sabe o que aconteceu comigo. Ou todo mundo gosta de histórias de superação, todo mundo gosta de saber de uma pessoa que conseguiu superar uma coisa, ou situações rocambolescas. Tem umas histórias tão engraçadas, assim, meus alunos me contam. Um aluno uma vez contou que ele estava contando uma história no ônibus muito engraçada, e o motorista foi andando e o pessoal não descia para ouvir o resto da história. Então, todo mundo gosta, a gente se alimenta disso. Nós somos seres fabuladores, criadores de história, a gente precisa disso. E quando o storytelling é bem feito, né, você fica preso, né? Às vezes, até ontem eu estava vendo uns vídeos, até esse que me motivou a fazer hoje, um vlogzinho do dia. O vlogzinho do dia, de certa forma, é uma roteirização, é um pensamento. Como é que eu vou contar essa história para que as pessoas fiquem presas, né? O livro é a estratosfera, né? É você levar para a estratosfera no quesito organizacional de você prender as pessoas, né? Os plot twists e tudo mais. Mas é o seguinte, qual é a história com o Gustavo e o Braulio? O que é isso? Você falou que não posso... A gente tem que falar sobre isso. O que é? É que dessa admiração mútua e desses nossos encontros, a gente começou a ideia de fazer as palestras juntos. Porque são histórias complementares, a minha e a dele, com muitas coisas, e a gente tem um tom muito parecido de contar a história, de humor. Então, a gente vai começar a fazer palestras juntos, e eu vou fazer palestras separadas, e o Braulio também, as dele sozinho, mas a gente vai começar... A gente vai vender umas juntas. Vai vender umas juntas, a gente já está com uma palestra marcada em Recife, a gente já vai agora no fim do mês. E aí eu acho que esse negócio vai dar muito certo, porque... Como a gente pensa muito, a gente entende muito parecido o que é que a gente faz. Eu acho que os dois, com cada um à sua maneira, mas a gente tem uma consciência muito grande do que é que a gente faz, que a gente está ali para se comunicar com as pessoas, né? Eu acho que tem uma coisa que é fundamental no meu trabalho, que também é para o Braulio, que é não misturar ego com trabalho, não entender... Eu tenho muito orgulho de tudo que me aconteceu, Léo, muito orgulho desse curso com Garcia Marques, com as publicações no exterior, com os prêmios que eu ganhei. Filme. Mas isso é o meu trabalho, é fruto do meu trabalho. Isso não me faz melhor do que ninguém. Isso é muito esforço, muita batalha. Nada foi caindo do céu. Às vezes até cai, mas a maioria... Então, eu tenho o maior orgulho, assim como o Braulio tem muito orgulho do que ele fez, ele fala, ele mostra a casa dele, diz que é uma casa construída com poesia, a vida dele é construída com a poesia. E a gente tem esse orgulho pelo nosso trabalho, sem deixar que isso afete, que faça a gente se sentir superior, porque não é. É uma profissão, é igual o porteiro do meu prédio, é uma profissão igual a do cara que vende churrasquinho, espetinho, que é muito bom, inclusive, em frente ao meu apartamento, é a profissão igual a sua de fotógrafo, de videomaker, da Bela, produtora, sabe? São formas de estar no mundo. Então, não é para ninguém se achar melhor porque teve projeção. Eu acho ao contrário. Quanto mais projeção a gente tem, eu tenho certeza que o Braulio pensa igual, quanto mais projeção a gente tem, mais responsabilidade a gente tem, porque a gente inspira as pessoas. Total. A gente inspira. Tem um fulaninho, uma criança, como você falou, tem uma criança lá, talvez, o Braulio veio de Alto Santo, talvez tenha uma criança lá no Crato, em Canidé, em Itarema, que está lá numa vida talvez miserável, de sofrimento, de pobreza, mas, no fundo do coração, tem uma esperança, porque vê o Braulio fazendo poesia, ele faz também, e aquela esperança vai alimentar esse menino. A gente não tem nem noção do alcance. Do tamanho, né? O Braulio, muito mais que eu, né? O Braulio tem uma entrada, por causa da televisão, ele tem uma entrada maior na vida das pessoas. Então, quanto mais fama, reconhecimento, não sei o quê, mais responsabilidade. Não é o contrário, não é para ser o contrário. Não é, por quanto mais... Agora eu tenho um livro publicado não sei onde, é muito mais responsabilidade. Agora o livro está em espanhol, o povo vai ler em espanhol, é muito mais responsabilidade para mim ser lido em outra língua do que outra coisa. Está expandindo, está abrindo mais, né?
Eu fico feliz, eu comemoro, mas eu fico também, assim... Eu acho que a gente tem que ter o palco da celebração das nossas conquistas, Sim. porque também nos move, né? Teu livro chegou em tantas línguas, você precisa celebrar isso, você precisa comemorar. Caramba, que legal que meu trabalho chegou. Eu celebro, eu tomo uns porres, eu Né? É bom demais, né? tudo que eu mereço. Mas é importantíssimo a gente lembrar que, no fim das contas, nós somos humanos e que todo mundo tem na sua jornada coisas a comemorar, mesmo que não seja tipo um prêmio, um Oscar, um Nobel. Todo mundo tem suas conquistas. Às vezes é aquela mulher que trabalhou a vida inteira, tipo assim, não teve nada para ela para que a filha pudesse se formar. Sim. Essa é a maior conquista da vida dela, é o Oscar dela, ela tem que celebrar aquilo. Então, assim, a gente não pode esquecer realmente o que você falou. O ego não pode querer esmagar ninguém. Infelizmente, tem muita gente, artista, e que faz um negocinho ali já é o maioral de todos, né? E isso é muito delicado. Por isso que a humildade eu ainda acho uma das coisas mais bonitas que tem no ser humano. Eu acho que é isso, é entender que isso é um trabalho, que isso não é não leva você para um patamar sobre-humano, não. Você não virou uma entidade. É um trabalho, você é um trabalhador da palavra, trabalhador das letras, trabalhador dos livros, da palestra pelo Brasil, pelo mundo. É lindo ver as fotos da pessoa viajando, mas dá um trabalho danado, a gente tem que se deslocar, a gente deixa a família aqui. É trabalho, nós somos trabalhadores também. É isso. E é isso, não é glamour nenhum. Perfeito. Ó, eu tenho aqui algumas perguntinhas, a gente está encaminhando, mas eu tenho aqui, quais são os seus 5 top livros? Não seu, sim, que de você outros leu, autores. de outros autores, que assim, você vai para uma ilha e você só pode levar esses 5 livros para ler e reler para sempre. Para o resto da minha vida. Então, eu levaria o 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, claro. Levaria, até porque ele é bem grande, ia render bastante na ilha. Sim, dá para ler muito. Eu levaria o Sobre os Ossos dos Mortos, da Olga Tokarczuk, que é uma autora polonesa, ganhou o Nobel há uns 2, 3 anos, e é uma loucura, uma maravilha esse livro dela. Eu levaria os contos do Cortázar, do Júlio Cortázar, todos os contos dele. Eu estou pegando livro maior, porque eu vou ficar na ilha deserta, né, o resto da vida. Tem que ter tempo para ler. Eu tenho que ter tempo para ler. Eu levaria o Memorial do Convento, do Saramago. E eu levaria um livro de poesia também, que provavelmente seria o... aí vai ficar difícil escolher, mas eu levaria o João Cabral de Melo Neto, o autor, A Poesia Reunida. São 5 livrões, assim, então ia render bem meu tempo na ilha. Perfeito. Então isso aí que dá um corte para a galera já ir atrás dos seus livros favoritos. Agora, quais são as adaptações de livros para o cinema que você pensa assim, tipo, aqui foi foda? Pode ser TV também? Pode. Tem a adaptação dos Maias, da Maria Adelaide Amaral, para a Globo. Muito bom, né? Que eu posso dizer porque ele já morreu, Essa de Queiroz morreu faz muito tempo, mas eu acho o final melhor do que o final do Essa de Queiroz. Ele que me perdoe no seu túmulo, mas eu acho melhor. Eu gosto muito da adaptação daquele livro do Ian McEwan, do Reparação, que eu acho que o filme ficou Desejo de Reparação, não sei como foi o nome, mas a adaptação ficou excelente também. Ixi, isso é tanta coisa. Gosto do... Deixa eu ver, tem para série, tem para cinema. Crepúsculo, né? O Alto da Compadecida, todo mundo adora. Vai ter o 2, né? Eu vi que vai ter o 2, mas a adaptação ficou tão boa quanto o livro. E deixa eu ver de nacional, tô tentando lembrar de mais algum nacional aqui, que a adaptação tenha ficado boa. O Vendedor de Passados, do Água Lusa, que foi adaptado pelo Lula Barco de Holanda também, que é um autor africano, mas foi adaptado por um diretor brasileiro. Eu falo Crepúsculo. O Crepúsculo Mas o 2 e o 3, né, são os melhores. Não, eu assisti todos. Eu tenho uma filha, eu assisto tudo isso com ela. Eu assisti todos também. Eu assisti todos os Harry Potter várias vezes, assisti todos o Crepúsculo, Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, não. A mulher assiste. Senhor dos Anéis, eu não entrei nessa religião ainda não. É muito bom. Assiste os 3 Senhor dos Anéis e os 3 Hobbits. Eu vou entrar ainda no mundo do Senhor dos Game Anéis. of Thrones. Também não. Também eu acho que eu tomei uma vacina, porque foi uma época que todo mundo estava vendo e eu não vi. E o Game of Thrones ainda rolou um lance da série passar os livros, né? Rolou essa polêmica, essa chateação dos fãs. Mas também os livros são tipo, sei lá...
São uns 10 cabeças do santo É isso cada aqui, livro. né? 10 cabeças de santo, exatamente. E aí a série passou o livro, né? Mas eu sou do tempo de série longa também. Eu vi Lost toda. É uma das séries que eu mais gosto da minha vida. E eu confiei nos roteiristas até o fim. Eu defendia que E eles tu gostou do final de Lost? Não. O que é o final de Lost pra você? Eu acho que eles erraram a mão em algum momento e eles não conseguiram fazer um final bom. Mas eu achei o final de Lost é um recurso que desde o teatro grego se usa, que é o Deus Ex Machina, que está na Poética do Aristóteles, que é um livro todo mundo que quer escrever e tem que ler, roteirista, escritor, todo mundo tem que ler esse livro, que ele fala de estrutura mesmo, de montagem, que é você encontrar uma solução ali que meio que cai do céu, ou que é uma solução só para todos os problemas de uma vez. Muita coisa não foi respondida no Lost, né? Muitas coisas não ficaram em aberto. Aquele final ali, pelo que eu entendi, ele a gente pode falar disso, sim. Aqui, essa série já tem um século, né? Me poupe. Fala sério, não é spoiler de uma série que já passou há milhões de anos. Já foi no 2000 Ixi, há muito tempo. 9, 7, sei lá. Foi. Pois tem tempo, Lost. Mas eu digo assim, pelo que eu entendi, ali eles estavam no purgatório, né? Eu também acho. Era o purgatório, né? E não era fast forward, era purgatório. Tanto que ficou muito claro naquela cena final, né? Que eles se encontram e o cara fala, você não vai entrar na igreja? Ainda não é a minha hora. Tipo, ele ainda tinha coisa para passar ali e tal, né? Enfim, eu entendi que era o purgatório. Eu até gosto dessa ideia, mas ficou muita coisa não respondida. A gente esperava em relação à viagem de mais. tempo, em relação a tempo e espaço. O que eu entendi que a ilha era real mesmo, a ilha realmente aconteceu, tudo aquilo realmente aconteceu. Mas também teve a greve dos roteiristas, né? Teve a greve no meio, pois eu acho que teve Isso isso. atrapalhou muito, porque Mas até a Breaking terceira Bad temporada... também teve greve. Breaking Bad teve greve e foi... Mas acho que eles aprenderam, né? Mas aí Breaking Bad arrasou, só cresceu de uma temporada para outra. Aquilo ali é uma perfeição. Quando eu dou aula de personagem, eu uso o Walter White, até ele virar o Heisenberg. Tu acredita que eu não vi Breaking Bad? Isso é uma falha gritante minha. Não é possível. Tu tem que começar hoje. Mas eu falo assim, tu não viu Game of Thrones, né? Aí a gente... A gente se equipara aqui. Então ninguém pode falar de ninguém. Mas aqui. eu sei que Breaking Bad... Eu só não comecei a ver porque todo mundo fala, você não vai conseguir parar. Não para. Você tem que reservar... Você não vai conseguir parar. Não, reserve 4 dias, pega um feriadão e comece. Vai-se embora, não né? tem menor condição de parar. Agora, Lost é uma das responsáveis pelas febres das séries. Sim. Lost, a pessoa apertando um botão ali e fez todo mundo parar para ver série. Foi. Série de suspense e tal. Lost é pioneira e até a terceira temporada... Eu acho que o final da terceira temporada de Lost, e eu vi isso em muitos fóruns também, é considerado o melhor final de temporada... Da terceira. De todas as séries, assim, que é quando o Jack grita, Kate, a gente tem que voltar. E a gente, opa, como assim voltar? Tipo, você está fora da ilha? A gente não sabia que eles estavam fora da ilha. Sim. Aquele final ali, eu até me arrepio. Eu falei, caraca, desesperado. A gente tem que voltar. E aquilo parecia que era um fast forward ou flashback, alguma coisa assim. Tipo, na verdade, eles estavam fora da ilha já. Então, tipo, é um negócio Lost, pena que se perdeu. E é cheio de referência literária, Lost toda. Porque eu não tenho agora de cabeça, mas é cheio. Tem um personagem que lê muito, não lembro... Faz tempo que eu vi. Que lê muito no Lost? Eu não lembro o nome dele. Não tô lembrada. Não sei se é o Ben. Não lembro. Não, é o Sawyer, pô. É o Sawyer. Ele tem muita referência, lê muito. Lourinho. E tem muita referência literária na série toda. Eu já vi uns artigos listando quais são os livros que são citados, quais são os livros que são usados como referência para algumas cenas. É incrível. Socorro, é o seguinte. Você tem uma missão aqui agora de indicar 5 pessoas, que podem ser 20, se passar pela sua cabeça, né? Porque você falou um monte de nome. 5 ou quantas pessoas você lembrar. Antes, eu não vou deixar você escapar da brincadeira. Me desculpa, todo mundo está participando disso, vai ter que participar Jesus, também. O que é? Quais são os 3 números mais estourados do teu celular? E estourados... O que é um número estourado? O que eu quero dizer estourado? Pessoa que você... Pô, essa pessoa é foda. Não precisa ser famosa. Oi? 3 pessoas estouradas. Já participou o Whindersson Nunes, já participou o Dorival Dantas, uma galera... quem mais? Muita gente, né? Foi mandado mensagem.
quem são os 3 números mais importantes do seu celular? Assim, que você fala, esse bicho aqui, nordestino ou nordestina? Nordestina? Então, é a lista dos nordestinos para ver aqui? Isso é outra coisa. E é outra coisa. 3 nomes que você, tipo... na base de WhatsApp, tá? Assim, que você fala com a pessoa. Não é tipo, peguei, adicionei o número aqui e nunca falei com a pessoa. Assim, gente, amigos, né? Pessoas que eu conheço. E que você respeita muito. Tem o Chico Sá, no WhatsApp. Esse nordestino. aí. Chico Sá, tu sabe o que é o Chico Sá, né? Trabalhando muito com esporte também. Chico Sá é sensacional. Eu tenho que olhar aqui no celular, mas deixa eu lembrar de mais alguém aqui. Não, ó, é o seguinte. Como é que é a brincadeira? Eu peço para você indicar 5 pessoas para participar. Sim. E uma dessas pessoas, você vai mandar um áudio pelo WhatsApp. Desse jeito aqui. Tá certo. Oi, fulaninha, tudo bom? Olha, eu tô ao vivo aqui nos Nordestinos pelo Mundo. Sim. E ele pediu para mandar uma mensagem para alguém que eu quero que participe. Tá sendo convocada. Tá, deixa eu dizer os nomes então. Lira Neto, Itamar, Chico. o Chico Sá. Pode consultar. Então, os nomes que eu acho que tinha que passar aqui. O Karim Karim Ainu, que está em Cannes hoje, está no Festival Só de Cannes, isso. concorrendo com o filme dele, concorrendo na competição principal. O Chico Sá, o Lira Neto, biógrafo, que hoje é o principal biógrafo do país. O Itamar Vieira Júnior, que é o autor com mais livros vendidos no país, com Torturado e agora com Salvar o Fogo, teve aqui em Fortaleza semana passada. E o Rosenberg Cariri, um cineasta também muito importante para a história do cinema brasileiro. E quem é que você vai mandar mensagem? Mandar um áudio pro Chico Sá. Chico Sá. Aí tu fala, Chico Sá, mande um alô, Chico Sá. O cara é teu fã aqui. Pronto, posso Pode falar? mandar. Chico, tudo bom? Aqui é a Socorro. Estou gravando aqui, estou ao vivo gravando com o Léo, Nordestinos pelo Mundo, um podcast super, super, super respeitado e querido, que já passou muita gente, muitos amigos nossos por aqui. E eu acabei de indicar teu nome, ele me pediu 5 nomes de pessoas que eu acho que tinham que vir aqui. Quando eu falei Chico Sá, ele deu um pulo da cadeira. Por favor, meu amigo, vem aqui. Aí, quando você puder, manda uma resposta. Quando você vier a Fortaleza, eu te trago aqui. E depois a gente sai, todo mundo junto, para tomar uma cerveja. Um beijo. Chico Sá, sou fã do Chico Sá, ó, desde quando ele comentava. Eu amava ele como comentarista. Ele é maravilhoso. Temos as indicações, Bela, depois a gente pega todos os contatos, bonitinho pra gente entrar em contato e trazer todo mundo pra cá. Mas, Socorro, tem uma pergunta assim que eu faço pra todo mundo, que você não pode sair daqui sem responder. Quais são... Eu sou seu gênio agora. Você tem 3 sonhos pra realizar nessa vida que você ainda não realizou. 3 sonhos. Quais são que, se você partir daqui realizando isso, você seria muito feliz? Eu tenho um sonho de viajar, de morar um tempo, passar um mês com as minhas filhas na Itália, com as minhas 2 filhas, Camila e Beatriz. Não é só uma viagem para a Itália, uma viagem de turismo, de passeio, é uma coisa muito importante. O meu bisavô era italiano, eu tenho uma parte da família uma sertaneja, de vários estados do Nordeste. Tenho esse avô, que é o meu sobrenome, que é o Acioli, e as meninas têm essa referência. Eu queria muito passar esse tempo na Itália com elas. É um sonho que a gente tem, que a gente fala muito nisso. E talvez eu junto esse sonho, eu diria que seria mais legal fazer isso com as 2 adultas já. Uma já é adulta, uma tem 20 e outra tem 7. Mas com mais tempo, porque eu acho que uma das coisas mais que toda mãe sonha é ver os filhos adultos, saber que os filhos cresceram, que deu tudo certo, sabe? A gente bota o filho no mundo e fica o tempo todo, meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que eu vou... E ver os filhos adultos fazendo uma viagem feliz, acho que é a coisa que é simbólico. Não é só uma viagem, não é só um passeio, é uma coisa muito simbólica para mim. Um outro sonho que eu tenho, que está muito perto de se realizar, é ver o Cabeça do Santo no cinema. Feito aqui, filmado lá em Caridade, com a população de Caridade, uma população de artistas. Eles têm uma Paixão de Cristo que eles fazem, que é linda. Então, ver esse filme. Rumo ao Oscar. Pois é, aí terceiro a gente pode botar o Rumo ao Oscar, já que você é o gênio da lâmpada. Rumo ao Oscar.
botar o Cabeça do Santo. Não sei se rumo ao Oscar, mas eu queria que fosse um filme assistido, popular, que as pessoas, sabe, que mais do que prêmio... Fosse pros festivais, né? Isso, mais do que prêmio, eu queria que fosse um filme que as pessoas tivessem prazer de ir pro cinema assistir. Perfeito. São bons sonhos. Tá bom, né? Vai dar certo, vai dar certo. Eu tenho mais uns 30, mas eu escolhi os 3 mais importantes. Tem que esfregar outra lâmpada. Mas Na aí próxima. o resto você consegue trabalhando. Mulher, é o seguinte, queria agradecer demais por você ter vindo. Eu que agradeço. A gente ficou quanto tempo aqui? Deixa eu ver. 1h47 minutos. Eita. Muito bom. Eu queria agradecer demais por você ter vindo. Eu vou ler seu livro, vou mandar uma mensagem para você dizendo o que eu achei do livro. Vou assistir o filme, você vai me chamar para pré-estreia. Quando estiver gravando, deixa a gente fazer um documentário de bastidor lá. Vai ficar só o fino da nata. E eu queria agradecer por você ter vindo aqui. Eu que te Você agradeço. é maravilhosa. Eu agradeço demais. Você tem uma energia incrível, muito bacana. Está gravando à noite, ó, são 8h16 da noite agora. Tá tudo escuro já do lado de fora. E, gente, por favor, façam o seguinte. Como é que as pessoas podem conseguir o seu livro? E de várias maneiras. Pode comprar o livro digital, pode comprar por livraria Kindle, tem digital, na pode comprar livraria. por Kindle, pode comprar nas livrarias de Fortaleza. Todas as maneiras. Quanto que tá esse livro? Não sei. A parte comercial... Não sei, mas tá... Vale a pena, certo? Vá lá, compra. Eu vou botar os links na descrição. Me manda o link de onde as pessoas podem comprar Certo. online, que já vai estar lá. E siga a Socorro, acompanhe, fala que veio dos nordestinos, viu? Um beijo no coração dos patrocinadores, um beijo no coração da galera do Apoia-se. E, Socorro, a câmera é sua para você mandar um recado para a galera dos nordestinos pelo mundo aí, para a comunidade que está assistindo você. Bom, meu recado primeiro é parabenizar, dizer que vocês continuem assistindo Nordestinos pelo Mundo, porque eu acho que ainda vai passar muita gente boa por aqui, já passou e vai passar. E eu acredito mesmo nessa ideia de que os nordestinos vão dominar o mundo cada vez mais. E o meu recado é que vocês leiam, procurem ler os livros que vocês gostam e procurem ler mais, tirar um tempinho todo dia para ler, porque é uma grande revolução na vida. Esse é o meu papel no mundo. E eu quero incentivar as pessoas a serem felizes através da leitura. Perfeito. E agora eu vou falar. Estamos fazendo um especial literatura ainda esse ano, onde nós vamos conversar com vários autores e autoras, certo? A Socorro veio antes, já estava marcado, mas quando a gente fizer o especial, vou pedir para ela mandar um recado para a galera, vou pedir para o Braulio mandar um recado para a galera. E é tanta gente, isso me anima muito também, né? É tanto autor e tanta gente escrevendo Sim. e me mandando livro que eu estou vendo que está fervendo. Tá. E isso é maravilhoso, né? Então, está fervendo tanto a ponto de que eu preciso fazer um especial de literatura para dar conta de conversar com todos esses autores e autoras, viu? Tamo junto, um beijo no coração. Mais uma vez, muito obrigado. Socorro por estar aqui, Léo. você é maravilhosa. E um beijo no coração, galera. A gente se vê no próximo Nordestinos pelo Mundo, viu?